Oi, eu sou a Nina e hoje eu vim falar sobre as leituras que eu fiz em maio de 2024. Bom, eu já vou começar me desculpando pelo áudio do último vídeo. Eu deixei até no comentário, né, na descrição, que aconteceu alguma coisa. Eu não sei se eu realmente tive muitas alterações no tom de voz no dia que eu gravei, ou se foi porque ficou na lapela do blazer, né? Eu tava com um blazer e o microfone acabou ficando na lapela. E eu acho que quando eu me mexi, ele mudou muito o sentido em que ele estava. Mas enfim, fiz alguns testes aqui, parece que dessa vez tá tudo certo. É o mesmo microfone que eu já usava antes, mas me avisem qualquer coisa. Eu realmente sinto que fica um pouco abafado com esse microfone que é o que eu tenho, mas tem muito ruído na rua nos horários que eu consigo gravar, então acaba sendo ainda uma melhor opção. Mas se vocês acharem melhor, posso também deixar de usar o microfone. Não tá muito claro hoje, porque o dia tá bem nublado por enquanto, mas vamos lá. Outro ponto é que dessa vez eu vou focar nas leituras mesmo, porque eu já falei um pouco de assistidos e de livros que chegaram por aqui no vídeo de bate-papo que saiu. Então, eu vou deixar o vídeo de bate-papo aqui na descrição e quem quiser dar uma olhadinha lá, né? Quem quiser ver esses outros temas. Maio foi um mês até que bem produtivo, assim, foi um mês mais dentro da rotina, diferente do que vai ser junho e julho, vão ser meses aí em que eu vou ter mais viagem, vou estar fazendo mais coisas. Então, maio eu consegui ler bastante coisa, consegui dar vazão em vários pontos. Eu finalizei 3 livros e tem mais algumas coisas em andamento. O primeiro finalizado foi o Alfarol, da Virginia Woolf, que já estava há algum tempo, né? Acho que uns 2, 3 meses passando por aqui. E sobre esse aqui, o que eu tenho a dizer? Eu gostei bastante dele. Eu gostei mais da parte 2, né? Ele tem duas partes que tem um grande acontecimento separando elas. E eu acabei gostando mais da segunda parte. Eu acho que a minha experiência de leitura com esse livro foi sim prejudicada pelo fato de eu tê-lo lido muito, de forma muito espaçada. Tive, né, muitas viagens, estava lendo várias coisas ao mesmo tempo e não estava conseguindo realmente lê-lo com muita frequência. Mas eu também acho que isso aconteceu porque eu não priorizei o suficiente. E eu acho que Virginia Woolf tem uma certa aura em que eu preciso estar no clima para ler. Eu não sei se foi o melhor momento, assim. Então eu percebo isso, percebo muito uma diferença do foco que eu tava, a concentração, né, quando eu li As Ondas, por exemplo, do que quando eu li O Farol. E eu acho que isso faz diferença. Então não entrou assim para as minhas leituras favoritas, mas é um livro que eu pretendo reler por conta disso. Talvez num momento de férias, num momento em que eu sinta que estou conseguindo estar mais presente para ele. Mas eu achei que aqui a Virginia Woolf consegue trazer de uma forma bem. Ela traz de uma forma mais explícita mesmo as coisas que ela quer trazer. É óbvio, ele ainda é fluxo de consciência, ele é escrita da Virginia Woolf. Então, mesmo o explícito dela, né, é cheio de interpretações e reflexões, mas eu acho que pode ser um bom livro inicial da Virginia Woolf, falando em romances, né, para quem não conhece os livros dela de não ficção. É justamente por conta disso, eu acho que aqui ela consegue deixar bem claro quais são os pontos dela, de uma forma mais legível mesmo, digamos assim, do que em outras obras dela que eu já li, né? Como Mrs. Dalloway ou até As Ondas. Então não entrou para os meus favoritos, acho que a gente sempre acaba criando uma certa expectativa, mas eu gostei, valeu a leitura e eu pretendo muito reler num momento em que eu consiga estar mais focada e presente, porque eu acho que isso faz bastante diferença na leitura da Virginia Woolf. Gente, tem cachorros latindo muito na vizinhança. Quando tá num pico, eu tô tentando parar de gravar, mas realmente é um horário que eu tenho pra gravar, o horário que muita gente passeia, né, com os cachorros, então acabam tendo latidos, mas espero que o microfone esteja cumprindo o papel dele. A próxima leitura que eu finalizei foi Noite do Oráculo, do Paul Auster. Esse aqui eu tinha mostrado, né, que eu comprei de sebo, né, ele é mais difícil de encontrar. E as coisas do Paul Auster eu basicamente estou comprando todas que me surgem, né? Não estou me apegando muito à sinopse, né, e escolhendo muitas leituras, porque eu sei que eu quero ler todas as coisas que o Paul Auster escreveu, então eu acabo escolhendo a que fica mais à mão, seja por
estar disponível, por estar com preço legal, por eu ter encontrado. E esse livro alugou um triplex na minha cabeça. Eu estava gravando vlog quando isso aconteceu, mas eu deixei para falar nesse vídeo aqui, porque eu queria falar com mais detalhes e aquele vlog já estava imenso. De forma resumida, para a gente não ter muitos spoilers também, nesse livro a gente acompanha um escritor que sofreu um acidente, né? Ao longo do livro a gente vai entender o que foi. Mas enfim, ele ficou muito, né, muito machucado, os médicos acharam que ele nem se recuperaria, mas ele se recupera aos poucos, mas está totalmente desprovido, tanto de uma capacidade, mas de uma vontade mesmo de escrever. Então, ele se recupera lentamente, faz algumas caminhadas pelo bairro e etc. Mas ele recebe de um amigo dele, que é um editor, né, enfim, escritor super famoso, uma história que esse amigo gostaria que ele escrevesse, que é a história de um homem que sai de casa um dia, né? Um homem que tem um ótimo trabalho, uma esposa, etc., uma vida perfeita aos olhos da sociedade. Um dia ele sai de casa e uma viga quase cai em cima dele, né? Cai a poucos centímetros de distância dele. E ele entende isso como um sinal de que ele ganhou uma outra vida, né? De que a vida que ele tinha passou por centímetros de não existir mais. E ele simplesmente pega um ônibus e vai para outra cidade começar uma outra vida do zero e ser uma outra pessoa. Até aí, temos 100% Paul Auster, né? Já sabemos essa história de quem a gente poderia ser de acordo com muitas circunstâncias e etc. Então, essa é a premissa que esse escritor deveria utilizar para essa história. E um dia, caminhando pelo bairro, ele encontra uma nova livraria, enfim, e encontra um caderno de capa azul, provavelmente o que é simulado aqui por essa sobrecapa. E com esse caderno ele começa a ter vontade de escrever. Então ele começa a desenrolar essa história sobre esse homem em que vai acontecer uma coisa parecida com essa que eu relatei, né? Então até aqui amando e tem tudo que todos os elementos de reflexão existenciais do Paul Auster, mas ele vai se encaminhando para uma outra reflexão, que é o quanto a escrita pode prever o que vai acontecer, né? Por isso o oráculo no título, ou se na verdade a escrita parece que está prevendo o futuro algumas vezes, porque ela nos mostra coisas inconscientes que a gente não para pensar, mas que no ato de escrita, especialmente nesse caso aqui da escrita de não ficção, a gente consegue identificar. Então ele vai migrando, digamos, ou trazendo essa reflexão complementar. Então no final do livro, né, mais para o fim, a gente tem isso se voltando, essa questão da escrita como uma previsão do futuro ou como uma forma da gente enxergar, né, como um oráculo mesmo pra gente. E o que alugou um triplex na minha cabeça? Eu já tinha terminado esse livro fazia alguns dias. Ele estava sendo um favorito para mim no começo, mas no final ele tomou esse rumo assim que eu não estava esperando. Foi fora da expectativa mesmo, e aí é um rumo mais violento. E isso sempre incomoda, é um incômodo quando a gente tem uma expectativa quebrada. Continua sendo um livro que eu amei, um favorito do ano. Eu já vou falar sobre isso, mas foi um livro que assim que eu terminei, eu fiquei meio assim. Beleza, parei de ler esse, né? Terminei ele, comecei a ler outro livro, comecei a refletir outras coisas sobre outro livro que eu já vou falar na sequência. E aí eu não sei o que eu fui falar do Paul Auster, que eu fui pesquisar algumas coisas sobre a vida dele. E aí, cuidado para não dar spoilers para ninguém, eu descobri alguns acontecimentos da vida do Paul Auster que tem muita relação, tipo, parecem muito com acontecimentos desse livro. Acontece que esses acontecimentos da vida do Paul Auster foram depois desse livro, tipo, muitos anos depois. E aí eu fiquei, cara, como que num livro que fala sobre a escrita prevê o futuro, ele escreve coisas que vão ter muita relação com coisas que acontecem na vida dele no futuro. Eu simplesmente fiquei, assim, em choque. E, enfim, não tem uma explicação para isso, obviamente, mas eu acho que está muito associado com esse outro contraponto que ele traz a isso, que é, na verdade, a escrita ajuda a gente a identificar coisas que estão ou no nosso inconsciente ou que a gente racionalmente não quer
admitir, é, e não que essas coisas vão ser uma previsão do futuro, mas olhando para elas, né, em retrocesso, é, a gente consegue ver que no fundo a gente já tinha sinais. Então, especialmente, né, nesse caso aqui, qual foi a minha conclusão, e, né, totalmente fonte e voz da minha cabeça, mas especialmente falando de Paul Auster, né, tem muitos relatos autobiográficos nas obras de não ficção dele. É, não acho que ele previu o que aconteceria 20 anos depois, mas eu acho sim que 20 anos antes ele já estava escrevendo sobre preocupações que ele tinha e sobre aspectos da vida dele mas que 20 anos depois, quando as coisas aconteceram, ao revisitar a Noite do Oráculo, ele conseguiria entender que no fundo ele já era preocupado com algumas dessas coisas, ou algumas coisas já davam sinais, né? E ele entendia esses sinais. Então, ganhou muito para mim essa leitura com relação a isso. Eu acho que essa é uma coisa muito louca, né? O quanto as experiências e o repertório mesmo, a gente conectar uma coisa com a outra, acaba dando outro sentido. E também de precisar digerir um pouco, assim. Eu acho que se eu tivesse vindo falar sobre esse livro logo que acabou, eu teria dito que eu comecei achando que se tornaria um favorito da vida e que ele perdeu um pouco depois. E agora eu vejo que, na verdade, ele não perdeu. Na verdade, eu fiquei incomodada por ele não ter suprido uma expectativa que eu criei com esse início, né? Porque eu gosto muito dessa temática de todos os caminhos possíveis, the road not taken, né? Que caminho que eu tomo, o que que a vida poderia ser diferente de acordo com as decisões. E ele acaba se encaminhando para esse outro lado junto, que no fim, agora eu gosto tanto quanto. E se tornou um preferido meu do Paul Auster, um dos que eu mais gostei. E recomendo super. Ele não é tão fácil de achar, né? Como eu comentei, eu comprei em sebo. Mas, enfim, ficamos aí torcendo por uma reedição, né? Agora o Paul Auster faleceu também. Pode ser que as obras dele venham para o Brasil quando essas coisas acontecem. Às vezes as editoras é, entram mais em pauta, né? Esse assunto. Fica a recomendação e explicado o triplex. Espero que não tenha ficado muito confuso, porque eu tentei não dar spoilers sobre o livro, nem falar sobre os acontecimentos da vida dele, mas enfim, se alguém quiser saber, me chama que daí a gente conversa. Tá bem difícil com os cachorros mesmo, estou muito na torcida de que o áudio não fique horrível. O último livro que eu finalizei, outro favorito, então temos dois favoritos. Esse ano eu confesso que tá um pouco fraco de favoritos, assim, eu até revisitei, porque estamos quase na época aí, né, de gravar a tag dos 50%. E eu tava um pouco preocupada, mas maio foi um mês super positivo. Foi o Yoga, do Emmanuel Carrère. Eu amei esse livro. Eu não sabia muito o que esperar dele, mas, em resumo, ele é um livro ele segue a mesma linha da Noite do Oráculo. Ele começa de uma forma e com um objetivo mesmo, né? Ele é um livro de não ficção, né? Um relato mesmo da vida do Emmanuel Carrère, em que ele vai a um retiro, né, espiritual, enfim, um retiro de yoga, de meditação, que é algo que é presente na vida dele, né? Ele pratica há anos, é muito conectado com ele, e ele está num ótimo momento da vida, ele vai para esse retiro, que seria de 10 dias, e o objetivo dele nesse retiro era escrever esse livro sobre yoga, e é isso que ele começa a fazer aqui, né? Então nós temos toda essa descrição do que a yoga representa para ele, como e eu acho que aqui o principal para mim, um ponto muito importante, é que a yoga não está simplesmente representada pela yoga, assim, e sim por esse equilíbrio, né, que a gente acaba precisando ter na vida, yin e yang, várias coisas do tipo. Então, você não precisa ser uma pessoa que faz yoga. Eu não faço yoga, inclusive. Eu tive uma época na pandemia que eu estava fazendo yoga e eu fazia yoga na velocidade 1.25, porque esse é o tipo de ansiedade que eu tinha e ainda tenho, só não estou mais fazendo yoga mesmo. Mas enfim, não é um livro que vai agradar apenas a pessoas que fazem yoga ou que têm algum tipo de contato com meditação. Pelo contrário, eu não tenho, e ele foi muito, muito importante para mim. Então eu amei toda essa parte inicial em que ele realmente está falando sobre yoga e vai falar sobre isso. Esse retiro tem uma premissa, né, de que as pessoas não saiam de lá, né, que elas fiquem durante esses 10 dias, porque vai mexer com coisas espirituais relevantes, etc.
Mas, no quarto dia desse retiro, acontece um atentado a Charlie Hebdo, né? Aconteceu. E Emmanuel Carrère é francês, um amigo dele falece nesse atentado, né? É morto e ele acaba sendo requisitado a sair de lá. E a partir daí, muita coisa vai se desenrolar na vida dele. Ele acaba descobrindo, né, que ele possui aí transtorno bipolar. Ele já tem um histórico de momentos depressivos na vida e várias dessas coisas vão se desenrolar com essa saída. E ele vai, né, acabar sendo internado no hospital psiquiátrico. A gente vai acompanhar aqui quando ele começa a escrever esse livro. Mas isso também vai ganhando muitas camadas depois. Então, essa jornada dele voltar a se reencontrar, digamos assim, vai ter contato com refugiados de guerra na Europa. Então, assim, para mim, o livro foi ganhando camada em cima de camada. É, Durante todo ele, a gente tem muito as reflexões sobre quem a gente é e sobre esse equilíbrio mesmo, né? Ele chama que tem yin e yang, inspirar e expirar. A gente consegue chamar de muitos nomes e essa também é uma temática que eu gosto muito, né? Eu tenho essa tatuagem aqui, inclusive, vocês não dá para entender por ela, mas ela tem esse esse sentido, né, de um equilíbrio através dos polos, assim, eu acho, né, polos opostos. E aqui é muito sobre isso, né, sobre um retiro de meditação de 10 dias versus um momento em que ele vai cair ali num, numa depressão bem profunda sobre o atentado, né, ali a Charlie Hebdo, mas ao mesmo tempo sobre as pessoas que sofrem tanto, é, até chegar num nível em que não vem mais sentido nenhum em nada e um atentado poderia surgir como uma resposta ao mundo sobre o que elas passam. Então, eu acho que ele consegue, assim, sério, um dos favoritos do ano até o momento. Ele tá cheio de marcação, ele não tá com os post-its, porque eu vou fazer uma sugestão, né, que a Paloma Lima deu no Instagram esses dias, que é quando o livro é curto, ela vai só grifando, né? Eu grifei a lápis bastante, ó, ele tá bem grifado. E vou deixar para botar os post-its depois, porque assim eu vou revisitar a leitura. Se vocês querem um pouco mais de detalhes sobre esse livro, me contem, porque eu realmente gostei muito dele, acho que posso digerir um pouco mais e aí venho contar aqui para vocês. Esses foram os livros que eu finalizei, mas tem alguns outros que eu avancei também, que estão em andamento. Temos o Escrever Sem Medo, da Jana Viscardi. Esse aqui eu até achei que eu fosse terminar, acabei não avançando tanto. Estou na página 80 dele, mas é um livro sobre escrita, né? Já comentei algumas vezes e estou gostando bastante. Eu acho que ele é um livro que é válido para todo mundo, assim, para quem escreve na internet, para quem quer entender um pouco mais sobre a escrita. Ele vai quebrar, né, esses estereótipos de ortografia e etc. e usar muito a escrita como uma ferramenta de comunicação. Então, estou adorando esse. E o Conde de Monte Cristo, vocês vão ver que tá com umas coisas aqui. Eu acabei dividindo as partes do Conde para conseguir dar mais vazão a ele. Eu já avancei bastante nesses últimos dias, mas. Opa, bati na mesa. Eu tô gravando no dia 5, eu acho, esse vídeo. Então eu não sei exatamente o que eu já tinha lido em maio. Mas agora eu tô na página 587, que é a parte 3. Então eu estou entrando na parte 3. E o que eu separei foi uma parte para ler por mês. Algumas são mais ousadas, especialmente junho e julho, porque junho e julho são partes bem grandes do livro, tem ali cerca de 300 páginas. E são meses que eu vou estar bem fora da minha rotina. Eu tenho bastante viagem em junho e algumas em julho já marcadas também. Mas agora eu peguei bem o ritmo, eu tô super imersa, eu acho que vai ser bem importante manter isso para eu não abandonar, né? Eu já li bastante do livro ali, sei lá, um terço. E além disso, uma coisa que é positiva ao mesmo tempo não, é que o livro tem algumas histórias paralelas. Elas não são histórias totalmente fora, mas elas são enfim, personagens e histórias que precisam desenrolar
para que a gente entre ali em algum aspecto, né, do conde e que a história se conecte. Então aqui, por exemplo, nessa parte que eu li agora, que acho que foi a parte 2, né? A gente tem dois amigos que vão passar o carnaval em Roma, etc. O caminho deles vai cruzar com o Conde Monte Cristo, vai ser super importante para entender várias questões ali. Mas para isso a gente vai ter a construção desses amigos, a construção de alguns bandidos locais. Então, esses momentos são momentos em que eu tenho mais facilidade de perder o foco, porque é quase como se eu tivesse que começar uma história para me desenrolar. E são as partes que geralmente começam numa parte, né? Eu acho que isso é bem característico aí de livros que foram publicados como folhetim, então a gente precisa ter partes mais consolidadas mesmo da história, que é o que acontece. Mas se eu relaxar quando eu tô no começo de uma dessas partes, eu acabo não me engajando tanto. Então, fiz esse plano, tô com folga, né? Eu acho que o meu objetivo é terminar esse ano, então aqui eu terminaria em setembro. Mas eu venho contando para vocês, avancei bastante nessas últimas semanas mesmo, assim, li alguns capítulos, tô é, bem envolvida na história, então eu espero continuar assim e aí conto para vocês. Para essas leituras aí de maio, me contem como foi o mês de maio para vocês, o que vocês leram, se vocês têm alguma indicação, se vocês querem que eu faça um vídeo específico, né, sobre yoga, que eu acho que sobre esse aqui talvez eu tenha bastante coisa para dizer. E a gente se vê no próximo vídeo.